Pra gravar. Tá. Então, imagine que a gente tem a seguinte situação. Olha só, Betina é bailarina. É bailarina. E recebe um salário mensal composto por um valor fixo de, vamos lá, R$ 600 e um acréscimo de R$ 300 por espetáculo que ela participar. Apresentar. Tá? Imagine que Professora, a tem... senhora sabe que não tá apresentando a tela, né? Ai, desculpa. Perdão. Minha cabeça não tá muito boa não, peço desculpas. Tá, então imagine que a gente tem aí essa situação. Betina é bailarina e ela recebe um salário mensal que é composto por um valor fixo de R$ 600 e um acréscimo de 300 por cada espetáculo que ela apresenta. Então, imagine aí que, por exemplo, no mês passado, digamos que ela participou de cinco espetáculos. Aí é função assim, né? Só pra anotar aqui. Isso. Sim, no mês passado. Sim, no mês passado. Ela apresentou 5 espetáculos. Quanto ela recebeu no mês? Então imagine aí, suponha que no mês passado ela tenha apresentado 5 espetáculos. Quanto foi que ela recebeu no final do mês? O valor fixo, ou seja, ela já recebe R$ 600 só de ir fazer a apresentação, né? Não, ela recebe R$ 600 só por estar, só por ser funcionária da empresa. Ah, e 300 pela apresentação. Por cada um. Por cada apresentação. Pera. Pra que eu vou repetir porque não deu pra ouvir. Tá, Se for, acho que é 300 vezes 5, que dá 1.500. olha só. Suponha que a gente tem. Eu tô Mais repetindo recente, né? pra quem não conseguiu pegar do início. Suponha que a gente tem essa situação aí, ó. Betina é bailarina e ela recebe um salário mensal que vai ser composto por um valor fixo de R$ 600. Pronto. Vocês estão ouvindo muito alto outras pessoas conversando no fundo? Um Dá pra pouco. escutar claramente o que tá falando atrás. Outra coisa. Karen tá pedindo pra entrar pela conta de Kyla. Tá, só um instante. Ô, gente, eu tô em aula, por favor! Sim, pai, sim, mas os meninos estão ouvindo tudo aqui também. Sim,
meninos estão ouvindo tudo aqui também. Agora! Só um instante. Misericórdia, esse modo tá mexendo sozinho. Gente, foi só pra mim que travou? Ou pra vocês da tela também? Não, acho que ela tá reclamando que o povo tá zoado. É isso mesmo. Voltei. Pronto, teve duas pessoas que vai pedindo pra entrar aí. E não vamos entrar porque já passou muito do horário. Então, suponha que a gente tem essa situação aí, ó. Betina, ela é bailarina e ela vai receber um salário mensal que vai ser composto por um valor fixo, ou seja, ela recebe esse valor independente de ter a apresentação ou não. E, além disso, tem um acréscimo de R$ 300 por cada espetáculo que ela apresentar. Minha primeira pergunta é: se no mês passado ela apresentou 5 espetáculos, quanto foi que ela recebeu no final do mês? E aí? Pela Acho que vai conta que eu ser fiz aqui, deu 1.000. 2.100. O meu também. 2100 porque 300 vezes 5, que foi a quantidade de espetáculos que ela apresentou, dá 1.500 mais Mais 600. 600. Exatamente. Então a gente vai ter Essa o valor. questão teve quando a gente deu logo no início funções lá no módulo. Isso. Exatamente. Então, a gente tem o valor fixo de 600 e além disso ela recebe 300 por cada espetáculo. Como apresentou 5 espetáculos, então fica dessa forma. Então isso é 600 mais 300 vezes 5, 1.500. 600 mais 1.500, 2.010. 2.100, perdão. Então, naquele mês, ela recebeu R$ 2.100. Agora, de modo geral, eu quero que vocês escrevam. Escreva a sentença. Que relaciona a quantidade de espetáculos apresentados com o salário
Então, eu quero que vocês escrevam para mim uma sentença geral que vai relacionar a quantidade de espetáculos apresentados no mês com o seu salário final mensal. E aí, como é que deve ficar essa relação? Professora, rapidinho. Eu sei que a senhora falou que era explicar. Eu não escutei nada que você falou, Tailândia. Ô, Ícaro, desliga o áudio aí. Eu falei, a senhora já disse que Karen não ia poder entrar na aula, mas é porque ela disse que a mãe dela viajou e ela estava tentando entrar pelo PC e ela se atrasou por causa disso. Tá aqui falando aqui comigo toda hora. Tá bom. A aula começou que horas hoje? A aula começou que horas hoje? Nossa 9 horas, aula praticamente. hoje começa quase 9 horas, né? Ou seja, vocês não têm aula no primeiro horário. Então, eu lamento. O PRO escreva a sentença que relaciona a quantidade de espetáculos apresentados com salário mensal. Isso. Por quê? Isso. O salário mensal dela vai ser composto pela parte fixa e a quantidade de espetáculos que ela apresenta no mês, né? Nome específico é. Botando um negócio um embaixo do outro. Pô, eu tava com o nome na mente. Como é que faz? Esqueci. E aí? Como deve ficar essa relação? Seria tipo assim: um espetáculo seria igual a conta, tipo, 600 mais 300 vezes 1. Aí o resultado seria tal número. Não seria assim? Sim, mas se eu quiser escrever uma fórmula geral, como é que fica? Pra ver o quê? Uma fórmula. Isso. É isso que eu tô pedindo. E se fosse igual. Peraí que eu vou pegar aqui no caderno. Se Lembra fosse quando a 600, gente. 300 vezes X. Como eu quero relacionar, deixa eu botar um S de salário. O salário, pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer, então, que, por exemplo, X é a quantidade de espetáculos apresentados. E digamos que S de X é o salário, é o salário mensal em, quantidade de espetáculos apresentados por mês. Salário mensal. Pronto. Agora sim tá tudo certo. Digamos então que a gente use essas duas incógnitas aí para representar as quantidades que eu quero relacionar. X vai servir para escrever a quantidade de espetáculos apresentados por mês. E S de X é o salário mensal em função da quantidade de espetáculos apresentados. Como alguém já falou aí, algumas pessoas já falaram, a gente sabe então que S de X, o salário em função da quantidade de espetáculos, vai ser o valor fixo de R$600 mais R$300 por espetáculo apresentado. Certo? Certo. Ficou claro para todo mundo? Certo. A sentença seria essa? A sentença é essa daqui. De primeira estaria logo essa. Pronto. PRO pode colocar essas questões na prova que tá ótimo, né? É, né? Vamos ver aí. Vai depender, na verdade, de vocês.
tem uma galera que não colabora, tipo assim, já é praticamente nossa penúltima aula. Olha quantas pessoas tem na sala. Vai lá no canal do YouTube e vê quantas pessoas já assistiram às aulas que eu postei do 9º ano. Aí quando chegar na hora da avaliação sexta-feira, vai ter um monte de avaliação, tudo igual. E infelizmente eu não vou poder fazer nada, porque eu não sei, não vai ter como eu descobrir quem foi que passou pra quem. Mas enfim, é a vida. Se eu pudesse, se eu tivesse tempo, eu ia fazer provas individuais. Cada um ia receber uma prova. Mas infelizmente vocês são muitos. Professora, velho, o que a gente tá aí? Exatamente. 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 Porque a minha parte eu tenho feito todos os dias, né? Eu tô aqui. Minha aula eu tô dando. Eu tô me esforçando pra fazer com que vocês entendam. E aí tem uma galera que tá bem banda voou. Eu pergunto as coisas, ninguém sabe, ninguém fala nada. Mas na hora da avaliação, aparece lá com nota boa, com a prova exatamente igual de outras pessoas. E aí eu não consigo identificar quem é a fonte que sai distribuindo, né? Mas enfim. Olha, gente, quando a gente tem funções desse tipo aqui, ó, uma parte fixa mais um monômio de grau 1, a gente chama esse tipo de relação de função afim. Então, escrevendo em miúdos, o que seria uma função afim? É toda e qualquer função da forma cuja lei de formação, função, cuja lei de formação é da forma. Aqui eu vou utilizar duas notações para vocês conseguirem perceber que tanto faz, pode aparecer das duas formas, viu? Pode aparecer y é igual a ax mais b, ou pode aparecer f de x é igual a ax mais b. O que importa aqui é que x é a nossa x é a variável independente e y, que é igual a nossa f de x, deixa eu subir aqui um pouquinho, é a variável dependente. Uma coisa importante nessa definição de função aqui é que esses valores aqui, ó, a e b, são números reais, quaisquer, tá bom? São números reais, quaisquer. Tudo bem? Então, recapitulando, função afim é toda e qualquer função cuja lei de formação pode vir dessa forma, y é igual a ax mais b, ou f de x é igual a ax mais b, onde x e y são nossas variáveis, x é a independente, f de x ou y é a dependente, e a e b são valores reais que podem assumir qualquer valor. Então, por exemplo, exemplos. A gente pode ter uma coisa dessa. Posso subir, né? Pode. A gente pode ter uma coisa tipo assim. A gente pode ter y é igual a 2x mais 1. A gente pode ter também
f de x é igual a 3 menos 5x, a gente pode ter também. Vou mudar agora as letras das variáveis. A gente pode ter, por exemplo, b é igual a raiz de 7 vezes a mais 3. A gente pode ter uma coisa também do tipo f de a é igual a 21 menos raiz de 5 sobre, sei lá, 20 vezes a. E assim sucessivamente. Bom, vamos analisar cada caso, tá bom? Vamos olhar, por exemplo, esse primeiro caso aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1. A variável y, ela está sendo escrita em função da variável x. Perceba, a variável, tanto variável dependente quanto variável independente tem grau 1, certo? Isso é importante. Função afim, as duas variáveis são de grau 1. Agora, nesse caso aqui, por exemplo, quando a gente compara com essa lei de formação aqui, quem seria o valor de A e quem seria o valor de B? Deixa eu escrever aqui. Y é igual a AX mais B. E pode ser f de x é igual a AX mais B. Então, olhando para esse primeiro caso aqui, quem seria o valor de A e quem seria o valor de B? A é 2, B é Outra, 1. tira um pouquinho do zoom na tela. Melhorou? Chega um pouquinho pro lado de esquerda. Não, lado esquerdo. Aí. Então, por exemplo, no primeiro, a gente teria aqui A vale 2 e B vale 1. Agora, se a gente analisar esse segundo exemplo aqui, f de x é a variável dependente, x é a variável independente. As duas são de grau 1. E nesse caso, quem é o valor de A e quem é o valor de B? O de A é 5, o de B é 3. Tem certeza? Quase, porque o A tá junto do X. O A tá junto do X, mas e o sinal? E esse Não é, tá. menos aqui? Peraí. A Olha gente tem só. que fazer alguma outra conta. Isso daqui, ó, 3 menos 5x é exatamente igual que 3 mais menos 5 vezes x. E agora, quem é A e quem é B? Vocês compreendem que eu posso escrever 5 é isso A. daqui como isso daqui? Vocês entendem isso? Sim. Certo. Então, olhando para a equação para a função dessa forma, quem é A e quem é B? Agora eu tô confuso. Ué, o A não é o número que vem multiplicando B? Sim. Então, quem é que tá multiplicando... Oh, perdão. O A não é quem tá multiplicando X. X? Quem é que tá multiplicando X nesse caso? 5. 5. Tenho certeza que é 5. Não. Eu saí dessa 3. escrita para essa escrita aqui, para deixar claro esse produto aqui, ó, de menos 5 por x.
E aí, quem é o valor do meu A? Quem é o valor do meu B? B eu sei que é 3. Mas quem é o valor do meu A? O 5, Menos 5. o 5 negativo. O 5 negativo. Por isso que eu fiz questão de colocar em evidência aqui, ó. Nossa. O meu Eu B, falei. o Uau. meu A vale menos 5. Entendi. Ok. Bom, aqui eu vou ter que trocar, né? Porque a gente está acostumado com a notação A e B, senão vai confundir. Mas eu posso trocar, por exemplo, por N, N, N e N. Então, por exemplo, analisando esse terceiro exemplo aqui, a gente tem que M é igual a raiz de 7 vezes N mais 3. M está escrito em função da variável N de navio. E dessa forma, esse N aqui é independente, esse M aqui é dependente. Analisando com a forma geral da função afim. Quem seria o valor do meu A? Quem seria o valor do meu B? A é raiz de 7. B é 3. E B é 3. Exatamente. Por quê? O A é quem multiplica a variável independente. B é o coeficiente livre. Então, A vale raiz de 7 e B vale 3. E o último exemplo aqui embaixo, a gente tem uma função de n, certo? Então, obviamente, esse n é variável independente e a f de n é o valor da nossa função, nosso y no caso, é a nossa variável dependente. Nesse caso aqui, quem seriam o valor de A e quem seria o valor de B? B seria 21. B E A seria seria, 21. e A seria menos raiz de 5 sobre 20. E A seria exatamente isso daí, menos raiz de 5 sobre 20. O A é sempre a incógnita, o valor lá que está multiplicando a nossa variável independente, tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não. Professor, Oi. gente, aqui em casa tá cheio de criança e minha mãe saindo. Quem tá olhando tudo sou eu. Então eu tô nem pensando se eu direito na aula, mas com a senhora eu entender a senhora gravando normal. Entendeu? Mas hoje tá uma agonia que eu já tô estressada aqui, porque criança chorando, a criança correndo. Vixe, Eu te entendo e não é você que tá sozinha, não. Já chorei de raiva aqui também, mas Mesma enfim. história. Então, certo. Então, a gente já viu como é a lei de formação de uma função afim. A gente já viu exemplos de função afim. Agora vamos ver alguns casos especiais de função. Ó, a gente viu que uma função afim, ela pode aparecer dessa forma ou dessa forma. Certo? Em ambos os casos, A e B são números reais. Não tem restrição, pelo menos a priori, para eles. Certo? Certo. Tranquilo. Pergunta. Se A valesse 0, como é que ia ficar a nossa função? Como é que ia ficar a cara da função afim? Se A valesse 0,
como é que ia ficar a cara da nossa função afim? E pode correr de C0? Olha pra isso aqui. Opa! Escrevi errado. A e B são números quaisquer reais. Oxe, eu só quero escrever com traço. São números quaisquer reais. Se são números reais, podem assumir qualquer valor. É isso que eu tô dizendo. Não tem restrição nem pra A nem pra B por enquanto, né? Se acontecesse Certo. de A valer 0, como é que ia ficar a cara da nossa função? Vamos usar essa Seria anotação. Y. Vamos usar essa 0, anotação X. aqui. Vamos usar essa anotação aqui pra gente ver uma coisa. Usando essa anotação aí que eu marquei em vermelho, como é que ia ficar a nossa função? Seria tipo. A função de X vale 0x mais B? Certo. 0x é quanto? 0, né? A gente precisa incluir É, na zero. conta? Não. Não. Então, na verdade, ia ficar só f de x é igual a b. Certo? Tudo bem? Tudo. Tudo. Então, recapitulando. Se eu pegasse o caso em que a vale 0, esse termo aqui ele não ia existir na função. Então, a nossa função afim ia ficar f de x é igual a b. Tudo bem. Pergunta. Quanto vale, nesse caso, f de 0? F de 0? Sim. Nada. Nada? Ó, minha função agora é essa daqui. Significa que onde tiver x na lei de formação, eu vou substituir por 0. Como é que vai ficar então? Tem 0 aqui, ou tem x aqui na lei de formação, da forma como ficou? Tem. Tem? X aí tem. Presta atenção. Quando A foi 0, a minha lei de formação ficou dessa forma. F de x é igual a b. Quando a gente quer calcular o valor da função, a gente pega, atribui valor à variável x e substitui na lei de formação, certo? Certo. Tá. Então, minha pergunta para vocês foi: quanto vale f de 0? Como é que a gente faz isso? A gente chega lá na lei de formação e onde tiver x, a gente troca por 0. Mas perceba, nossa lei de formação aqui ficou f de x é igual a b. Tá bom. Pode ser que assim tenha ficado complicado. Vamos trocar por miúdos. Vamos dizer que a gente tem a função, por exemplo, dessa forma. F de x é igual a 2. Isso aqui, no caso, b seria 2, certo? Certo. Pronto. Se b fosse 2, nossa função seria dessa forma aqui. Então, olhando para essa função aqui, quanto seria f de 0? 2. 2. Quanto vale f de 1? Acho que é o próprio 1, né? Ou seria o Onde próprio 2? tiver x na função, a gente troca por 1. E aí? 3. 3. A lei de formação é f de x é igual a 2. Onde tiver x, eu troco por 1. Então, f de 1 é igual a... f de x é igual a... Seria... Pera. É 1, né não? Não sei. Quando eu perguntei f de 0, você respondeu 2 por quê?
Porque o zero Responde não dois conta. porque foi. A lei de formação é essa daqui. Aparece X do lado de cá? Não. Não. Então, tem como eu substituir 0 do lado de cá? Não. Então, Não. só sobrou 2. Por isso que f de 0 deu 2. Agora eu quero saber f de 1. Pergunta, tem x do lado de cá? Não. Não. Então, tem como eu substituir 1 do lado de cá? Não. Não. Então, f de 1 vale quanto? 2. 2. Quanto vale, então, f de 10, por exemplo? 2 também. 2 também. Porque não tem x do lado de cá, né? Só É. tem o Exato. número 2. Então, quando a gente tem uma função afim, onde o a é igual a 0, essa função é chamada de função constante. Então, se a é igual a 0, a função afim é chamada de função constante. Por quê? Não importa o valor que eu atribua a x, o valor da função vai ser constante, vai ser sempre a mesma. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Então, a gente já sabe que a lei de formação de uma função afim é dessa forma ou dessa forma. Se o a for igual a 0, esse termo aqui vai embora, esse termo aqui vai embora, sobra só o coeficiente livre, o nosso b, tanto aqui quanto nesse caso. De toda forma, sempre que o a for 0, a função afim é chamada de função constante. Tranquilo? Sim. Pronto. Então, por exemplo, vamos falar agora sobre função crescente e função decrescente. Vamos falar sobre gráficos. Falar sobre o quê? Gráficos. Podem acontecer algumas coisas com a nossa função. Pode acontecer que, se x cresce, y cresce também, ou seja, a nossa f de x também cresce. Se isso acontecer, quando x crescer e implicar que y cresce também, a gente vai dizer que a função é crescente. Se x cresce e f de x cresce também, dizemos que a função é crescente. Dizemos que a função f é crescente. Como assim? Por exemplo, vamos tomar aqui f de x é igual a 2x mais 3. Certo. Então, agora a gente vai calcular alguns valores para a função. Vamos colocar aqui nossa tabela. Por exemplo, aqui com x e aqui com f de x. Pergunta, se x vale 0, quanto vale f de x? Vamos analisar essa função aqui. Vamos ver se ela é crescente ou não. Ela vai ser crescente se, à medida que x crescer, o valor da função crescer também. Então, vamos fazer x crescer. Vamos começar, então, com x valendo 0. Se x valer 0, quanto é que vai valer a f de 0? Acho que vai ser 3. Que a gente vai multiplicar o 2 por 0. Isso. 2 vezes 0 dá 0, mais 3
3. Calma que eu não entendi. Tá. A gente vai analisar gráfico de função. Mas a parte do gráfico mesmo vai entrar daqui a pouco, porque eu vou dizer como é que se comporta o gráfico de uma função crescente. Primeiro a gente vai dizer o seguinte: quando a gente tem uma função, a gente tem duas incógnitas, duas variáveis aí, né? X e f de x. Elas duas podem variar de maneira... pode ser que uma cresça e a outra cresça também. Pode ser que uma cresça e a outra caia. Pode acontecer algumas coisas entre essas duas variáveis, certo? Certo. Tá. Então, vamos pensar no caso em que x cresce e f de x cresce junto. Sempre que uma acompanha o crescimento da outra, a gente diz que a função é crescente. Eu tô dando esse exemplo aí, ó, f de x. Ela está sendo escrita da forma 2x. A lei de formação é f de x é igual a 2x mais 3. O que é que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valor para x, vai fazer esse valor crescer e vai ver se a f de x vai crescer também. Se isso acontecer, se o crescimento de uma acompanhar o crescimento da outra, a gente então vai dizer que essa função é sim crescente. Tudo bem? Uhum. Pronto. Então, primeiro atribuí valor zero à variável x e eu obtive que f de x vale 3. Agora, vamos fazer o valor de x crescer. Por exemplo, então, eu vou tomar x valendo 2. E aí, quanto é que vale f de 2? Sete. Vale 7, porque eu substituo 2 lá na lei de formação, e aí vai ficar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 3, 7. Tá, Ah, tá. Entendi agora. É isso que eu tava na dúvida. Entendi agora. pronto. E agora, se o meu x valesse 5, quanto é que ia valer o meu f de x? 13. Ia valer 13, porque a gente pega o 5, substitui lá na lei de formação e vê quanto é que dá. Vai ficar 2 vezes 5 mais 3. 2 vezes 5 é 10, 10 mais 3, 13. Então, percebam, eu estou aumentando o valor do meu x e isso está fazendo com que o meu f de x cresça também. Seja crescente. Então, como o crescimento de uma acompanha o crescimento da outra, a gente vai dizer, então, que essa função é crescente. Isso implica que f de x é crescente. Deixa eu tirar o print aqui. Tire. Já tirei. Pronto. Quando a gente tem uma função crescente, significa que o gráfico dela vai ser sempre uma coisa dessa forma assim, ó. Ela cresce lá pra cima. Por quê? Conforme x vai crescendo pro lado de cá, y vai crescendo lá pra cima também, né? Então, isso daqui é o crescimento. Isso daqui é o crescimento de x. Oi. Rapidinho, estão me dizendo aqui que aparentemente a pronomícia ia falar com a senhora depois. Algo Tá, assim. tá bem. Isso daí deve ter sido alguém que foi reclamar que eu não deixei entrar. Mas tudo bem. Então, conforme x cresce pro lado de cá e y cresce lá pra cima, o gráfico da nossa função vai ser sempre algo dessa forma, ó. Ela vai crescer pro infinito lá pra cima, certo? Certo. Isso daqui vai ser o tipo do nosso gráfico da função f. Então, tira a print, que eu vou subir a tela daqui a pouco. Já tirei. Pronto.
Peraí, deixa eu separar. Eu vou fazer uma coisa Peraí, viu? mais. Isso nada. Aqui, a tela travou. Eu Pronto. vou aqui, ó. Agora, pode acontecer de ser isso daqui, ó. Se x cresce, Botar mesmo, assim, pra minha mãe. Ilana esqueceu o áudio ligado. se x cresce e f de x decresce, ou seja, se x aumenta e a f de x cai, a gente diz então que a função... Ai, Jesus Cristo. Ô Karen, olhe, a gente já conversou isso várias vezes. A nossa aula não foi a primeira aula. Nossa aula começou quase 9 horas da manhã. O seu atraso não é justificável. Eu deixei você entrar porque eu já não estava aguentando mais essa porcaria dessa notificação aqui apitando toda hora. É a nossa penúltima aula. Eu espero que pelo menos a partir da aula de segunda-feira esse atraso não ocorra, porque eu não deixei mais ninguém entrar na sala. Se acontecer de x crescer e a f de x cair, a gente diz então que a função f, na verdade, ela é decrescente. Então, se x cresce e f de x decresce, dizemos que a função f é decrescente. Então, por exemplo, vamos admitir essa função aqui, ó. G de x é igual a 5 menos x. A gente vai fazer o quê? Para a gente analisar se a função é decrescente, a gente vai montar uma tabela com valores da função. Como é que a gente faz isso? A gente escreve aqui variável x. Ai, meu Jesus. Epa! Variável x, variável g de x. E aí vamos atribuir valores para ela. Então, por exemplo, vamos aumentar o valor de x. Vamos começar com um valor básico aqui, por exemplo, x valendo 0. Depois a gente vai aumentar o valor de x e vai ver o que acontece com o valor da g de x, tá bom? Tá. Então, se x vale 0, quanto vale a g de x? 5. Vale 5. Por quê? Quando eu substituo o 0 aqui, fica 5 menos 0, 5. Vamos aumentar agora o valor de x. Se x valer 1, quanto vai valer a nossa g de x? 4. Vai valer 4, porque quando eu substituo o valor 1 aqui, vai ficar 5 menos 1, 4. Se eu atribuo o valor 3 a x, quanto é que vai dar a nossa g de x? 2. Vai valer 2, porque quando eu substituo aqui, vai ficar 5 menos 3, e isso dá 2. Se x valer 10, gente, quanto é que vai dar a nossa g de x? Se x valer 10, quanto é que vai dar g de 10? É só substituir na função, né? Vai ficar 5 menos 10, Menos 10. dá quanto? Dá quanto, gente? 5 menos 10? Menos 5.
Menos 5. Você tem Cinco. 5 reais, mas vai fazer uma compra de 10, vai ficar devendo 5. Menos 5. Então, percebem o que aconteceu? Eu aumentei o valor de X e quando eu fiz isso, a minha G de X caiu. Sempre que isso acontece, sempre que as variáveis se comportam dessa forma, a gente vai dizer então que a nossa função, que nesse caso é G de X é decrescente. Certo? Certo? Certo. Certo. Como é que deve ser, então, o gráfico de uma função decrescente? A gente vai ter lá o nosso plano cartesiano, com a nossa vertical, com a nossa reta horizontal. Essa é a reta do x, essa é a reta do y. Sempre que a gente tiver com uma função decrescente, conforme o valor de x cresce para o lado de cá, o y vai cair lá para baixo, certo? Certo. Então, a nossa função, ela deve ter um comportamento desse tipo aqui, ó. A nossa G decrescente deve ter um comportamento desse tipo, certo? Ela vai crescer, só que vai com sentido lá para baixo. Não se preocupem, isso daqui é só para a gente saber definir quando uma função é crescente, decrescente ou constante e como deve ser mais ou menos o gráfico delas. A gente vai fazer exemplos, tá bom? Tá. bom. Tá. Opa. Então, aqui função crescente, lá embaixo função decrescente. Só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre aquela função especial lá, no caso em que A é igual a zero. Tá. Se A vale zero, a nossa função f de x é uma coisa desse tipo aqui, né? Ela vai obter um valor constante. Então, se A vale zero, a nossa função vai ter essa cara aqui, certo? Então, a função é constante, certo? Pra essa aula tá sendo gravada, né? Tá assim. Admitindo o caso em que A é igual a zero, a nossa função afim vai ter essa cara aqui, então a gente vai ter, na verdade, uma função que é constante, certo? Como estávamos fazendo antes, por exemplo, se eu tivesse uma h de x é igual a menos 1. Vamos analisar o que é que vai acontecer com essa função. Vamos atribuir valores para a variável x e vamos ver o que é que vai acontecer com h de x, tá? Então, x... h de x. Professora Karen tá enchendo o saco aí pedindo pra senhora explicar, porque ela não tá entendendo nada. Amada, a aula tá gravada. Depois você vai lá e... Eu tô falando isso a ela, só que ela tá falando que assiste. quer que a senhora explique agora. Karen, Olha aí no chat. o que foi que eu fiz até agora, amada? Né? Você que chegou atrasada aí, mas tudo bem. O que foi que eu fiz? Eu introduzi o conteúdo de função afim. Uma função afim é toda e qualquer função que aparece dessa forma aqui, ó. Vai ser um y igual a 1 ax mais b, ou vai ter a forma f de x é igual a ax mais b. Onde, nos dois casos, x é a variável independente e y, que é a mesma coisa de f de x, é a variável dependente.
Os valores a e b que aparecem na função são números reais que podem assumir qualquer valor numérico real. Certo? Aqui embaixo eu dei exemplos de funções do primeiro grau. Eu dei esse exemplo, esse exemplo, esse exemplo e esse exemplo. Em todos os casos eu observei que tanto variável dependente quanto variável independente são todas de grau 1. Isso é importante para a função afim. E a gente analisou aqui, no caso, quem seria o número A e quem seria o número B. Por exemplo, nesse exemplo aqui, x é independente, y é dependente. O A, a função afim, ela tem essa cara aqui, Então, comparando essas duas funções, a gente conclui, então, que o nosso A vale 2, o nosso B vale 1. Comparando esse segundo exemplo aqui, por exemplo, com essa cara aqui de função, a gente percebe que o nosso A vale menos 5, o nosso B vale 3. Quando o A, pensando na função afim como sendo dessa forma ou dessa forma, quando a incógnita A recebe valor 0, significa que a gente vai ter uma função que vai ser sempre dessa forma aqui, então, f de x é igual a b, onde não importa qual seja o valor que eu atribua a x, o resultado vai ser sempre b. Então, eu dei um exemplo, esse daqui, Se b valer 2 e a valer 0, a nossa função vai ter essa cara aqui, f de x é igual a 2. O que foi que eu fiz? Atribuí valores a x e calculei o valor da função. Então, f de 0 deu 2, f de 1 deu 2, f de 10 deu 2. Não importa qual seja o valor que eu atribuo a x, como não aparece x na minha lei de formação, o resultado numérico vai ser sempre 2. Sempre que A valer 0, a gente diz que a função afim é, na verdade, uma função constante. Constante por quê? Porque não importa o valor que eu atribuo à variável x, o resultado vai ser sempre constante, vai ser sempre aquele número b lá. Tudo bem, Karen? Depois a gente entrou no assunto gráficos. Quando a gente estava falando de função lá atrás, eu ensinei a vocês como montar o gráfico de uma função, certo? Certo, Karen? Ela falou alguma coisa aí no chat, gente? Alguém me avisa, porque, né? Ela Ela botou tá falando não. não, professora. Mas eu falei a ela que vai estar no YouTube. Já Porque não tá vai no apagar YouTube, eu tudo. já postei todos os vídeos lá. Então, quando a gente fala de gráfico, eles podem aparecer de alguma forma. Pode ser que o nosso gráfico cresça, que ele exploda lá pra cima. Deixa eu ativar minha câmera, porque eu acho que eu desativei ela, né? Então, quando a gente tem uma função crescente, pode ser que a nossa função ela dispare lá pra cima, que ela vá crescendo. Ou seja, conforme a variável x cresce pra cá, y cresce lá pra cima também. Isso vai fazer com que ela exploda lá pra cima. Quando isso acontece, as duas variáveis crescem juntas. Isso significa que a nossa função é do tipo crescente. Quando acontece de uma função cresce para um lado, uma variável cresce para um lado e a outra variável ela cai, isso significa então que a nossa função ela vai explodir, só que ela vai cair, ela vai descer, vai lá para baixo. Quando isso acontece, a gente diz que a nossa função ela é decrescente. Mas a gente viu um caso de uma função especial, que foi a função constante. Ou seja, não importa qual foi o valor que eu atribuí à minha variável x, o valor numérico da minha função permaneceu o mesmo. Ou seja,
o gráfico da minha função vai ficar uma coisa constante assim, ó, vai ficar uma reta paralela ao meu eixo x. Como assim o que acontece com o valor? Foi o exemplo que eu estava dando, por exemplo, de f de x é igual a 2. Eu estava atribuindo... Como assim? Não entendi. Tá, vou mostrar aqui. Eu dei, por exemplo, ó, esse exemplo aqui. F de x é igual a 2x mais 3. Como é que a gente analisa se essa função é crescente ou não? A gente vai chegar, vai montar nossa tabela e vai atribuir valores à variável x. E vai ver como é que f de x se comporta. Se ela aumenta junto com x, se ela diminui ou se ela se mantém igual. Nesse caso aqui, conforme eu aumentei o valor de x, f de x seguiu aumentando o valor também. Então, como as duas variáveis elas aumentaram junto, eu disse então que essa função f aqui é do tipo crescente. Você entendeu? Agora, por exemplo... Ai, meu Deus. Agora, por exemplo, eu dei essa... Não sei se vai dar pra você enxergar direito, mas eu tô fazendo uma malabarismo pra conseguir ver. E eu ver se você tá falando alguma coisa no chat ou não. Eu dei esse outro exemplo aqui, ó. G de x é igual a 5 menos x. Pra gente ver se a função cresce, decresce ou continua a mesma, o que é que a gente tem que fazer? Monta a tabelinha de valores. Aqui tá os valores para x e aqui valores para g de x. Olha, se o valor explodir para baixo, o valor vai diminuir. Ai, meu Deus. Porcaria. Se o valor explodir para baixo, o valor vai diminuir, mas esse gráfico é fazer cálculo, tipo, vai ter número. Você assistiu a aula passada? Você assistiu a aula que eu tava montando o gráfico? Hein, Karen? Você... E por que quando eu perguntei ninguém respondeu nada? Porque quando eu perguntei se vocês estavam entendendo o que eu estava fazendo na hora que eu estava montando o gráfico, ninguém respondeu nada? E você assistiu o vídeo antes de entrar nessa aula? Assistiu o vídeo antes de entrar nessa aula? Responda, Karen. Responde, Karen. E você tá assistindo por onde? Você tá assistindo a aula por onde? Enfim, o mesmo meio que você tá assistindo a aula agora, não tinha como você ter assistido o vídeo da aula anterior antes de assistir essa aula. Fica complicado, né? Fica complicado. Fica muito complicado. Mas enfim. Pra gente analisar se uma função é crescente, decrescente ou constante, o que a gente precisa... Você preste atenção no que eu tô falando. Pra gente analisar se uma função é crescente, decrescente ou constante, a gente basicamente precisa montar uma tabela de valores. Como é que a gente monta essa tabela? A gente escreve uma coisa dessa forma.
escreve em uma linha para a variável x, a outra linha para a variável g de x. E aí você assume valores para x, substitui na lei de formação e dessa forma você vai encontrar os valores da sua função. Por exemplo, nesse caso aqui, nossa g de x foi 5 menos x. Eu montei minha tabela aqui, ó. Eu escrevi x, g de x e atribuí valores para x aqui em cima e calculei quem foi a g de x aqui embaixo. Por exemplo, quando x foi 0, eu substituí o valor 0 lá na lei de formação e eu obtive então que g de 0 foi 5. Quando eu atribuí valor 1 para x, eu substituí esse valor lá na função g de x e eu obtive o valor 4 para o g de 1. Quando eu atribuí valor 3 para x, eu substituí esse valor na lei de formação e obtive o valor g de 3 e obtive o valor 2 para minha g de 3. Aí eu subi muito meu valor. Eu subi o meu x para 10 e substituí isso na lei de formação. Encontrei o valor menos 5 para minha g de 10. Então, o que foi que a gente observou? Conforme eu aumentei o valor de x, o valor da minha f de x, na verdade, foi caindo. Então, é isso que acontece. O gráfico vai se comportar geralmente dessa forma. Conforme a minha variável x cresce para o lado de cá, a minha f de x, que é o y, vai descer lá para baixo. Dessa forma, então, a minha função inteira vai ter um sentido de descer e ir para baixo. Certo? Pode acontecer também esse caso aqui, ó. Da minha função, não importa o quanto eu aumente o valor de x, o valor da função permanece o mesmo. Ou seja, a gente está trabalhando com a função constante. O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente descobre se a função é constante ou não? Monta a nossa tabela de valores e atribui valor para a variável x. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, h de x é igual a menos 1. Quanto vale h de 0? Você pode só aumentar um pouco a tela, que tá um pouco distante. Beleza. Melhorou? Melhorou. Quanto vale h de 0? Menos 1. Menos 1. Quando x é igual a 1, quanto vale h de 1? Menos 1. Menos 1. Se eu colocar x valendo, sei lá, 30, quanto vale h de 30? Menos 1. Menos 1. O que é que está acontecendo? Não importa se eu aumento o valor do meu x, o valor numérico da função está permanecendo o mesmo. Isso significa, então, que a nossa função, que nesse caso é h de x é constante. Vou tirar print. Como é que deve ser, Bem. então, o gráfico da minha função? Aqui a gente tem o nosso plano cartesiano, esse é o nosso eixo y, esse é o nosso eixo x. Não importa como é que x cresce, né? A nossa função, o valor de y está sempre valendo o mesmo. Então, o gráfico vai ser sempre uma coisa desse tipo aqui, ó. Isso significa o quê? Que o valor de x, ele tá variando aqui, ó, para qualquer lado, mas o resultado da função tá sempre sendo esse valor aqui. Então, isso daqui vai ser o gráfico da nossa função. Isso foi só para dar uma ilustração. Agora a gente vai trabalhar, quer dizer, trabalharíamos, né, com exemplos firmes. Vocês querem que eu dê alguns exemplos agora? Faltam 3 minutos para a aula acabar. Vocês querem que eu dê algum tipo de exemplo agora ou vocês querem deixar para eu dar exemplo segunda? O exemplo seria de constante ou pode ser qualquer outra? Pode ser qualquer outra. A gente vai analisar Deixa eu se só é crescente, dar uma- decrescente ou constante. Dá pra algum agora? Vou dar alguns agora então. Posso subir a tela?
Pode. Tá. Rapidinho, pra finalizar então. Suponha, amados, que a gente tem uma coisa desse tipo. S de x é igual a 3x mais 4. Eu quero saber se essa função é crescente, decrescente ou constante. Como é que a gente faz para ver isso? Aí tem que fazer a tabela. Eu tenho que fazer a tabela. Então, aqui vai ser valor para x, faça um traço. Aqui, valor para s de x. E agora a gente vai separar esses valores. Suponha que eu tenho o valor 0 para x. Quanto é que vale s de 0? A gente substitui 0 na lei de formação. Então, vai ficar 3 vezes 0 mais 4. 3 vezes 0 dá 0, mais 4, 4. 4. Se eu atribuir valor 2 para x, quanto é que vai valer s de 2? A gente tem que pegar o 2 e substituir na lei de formação. Então, onde tiver x, eu vou trocar pelo valor 2. O que era, então? 3x mais 4 tem que ser como 3 vezes 2 mais 4. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 13. 10. 10. Se x valesse 10, amados, quanto é que valeria s de 10? Aí no caso ia fazer 10 vezes 3 mais 4. Isso, exatamente. Então 34. 34. Então, vamos pensar um pouquinho. Então, no caso, no primeiro coisinha já dá pra saber se é crescente ou não. Exatamente. Dessa primeira parte aqui já dá pra saber. Então, tipo assim, na prova, por exemplo, se tiver isso, a gente precisa terminar ou pode fazer só o primeiro e pronto? Na verdade, tem um macete. Que é isso, menina? É uma coisa que a gente usa pra encurtar nossa resposta, encurtar nossa análise. Peraí. Com base nessa tabela que a gente montou aí, a gente descobriu que a nossa S é função de que tipo? Crescente, decrescente ou constante? Crescente. Crescente. Aí o gráfico lá vai ser pra cima. Vai ser pra cima. Mas agora a gente vai montar o gráfico. Agora eu vou montar o gráfico dessa função. Olha só. Eu tenho aqui meu plano cartesiano. Finge que o plano tá certinho em nome de Jesus. A reta vertical é a reta do eixo Y. A reta horizontal é a reta do eixo X. O que é que a gente faz, então, para montar o gráfico? Como a função é afim, vai ser uma reta. Ou indo lá para cima, ou indo lá para baixo, ou Então, sendo uma coisa constante. Como a função é crescente, a gente sabe então que a nossa função o nosso gráfico vai ser um negócio assim, certo? Uhum. Então, Certo. Vai ser uma como é seta que pra vai cima. ser? Pra gente montar o gráfico, tá vendo esses valores que a gente encontrou aqui? A gente pode pegar isso daqui, transformar em par ordenado e marcar aqui no plano e ligar todo mundo. Por exemplo, tomando esses dois valores aqui, como é que ficariam, então, o meu primeiro par ordenado? Seria 0 de 4? 0 e 4. Agora, olhando para esse segundo valor aqui, como é que ficaria o meu segundo par ordenado? 2 e 10. 2 e 10. Lembrando, escrever as duas variáveis como um par ordenado é, abre parênteses, escreve variável independente, põe vírgula, escreve variável dependente e fecha o parênteses. Nesse caso aqui, como a independente é x, então esses valores sempre vêm antes da vírgula. E como a dependente são esses daqui, eles sempre vêm depois da vírgula.
Por isso que, nesse primeiro caso, ficou 0,4. Ou seja, quando x vale 0, y vale 4. Nesse caso, quando x vale 2, y vale 10. Eu vou pegar só esses dois pontos e vou marcar lá no meu plano, tá? Vai ficar uma coisa desse tipo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarará. Aqui a origem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarará. Agora eu vou marcar pra cima também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Pronto. Agora a gente vai marcar os pontos, os pares ordenados no plano cartesiano. Ou seja, quando x vale 0, a gente tem que subir o x para o 4. Então, vamos olhar lá na nossa reta. Isso aqui é o eixo do x. O 0 tá aqui na origem, né? Só que quando o meu x vale 0, o meu y tem que valer 4. Então, eu tenho que subir aqui e marcar o meu ponto. Esse ponto aqui é o meu primeiro par ordenado 0,4. Agora, eu quero marcar esse segundo par aqui, ó. Quando x vale 2, eu tenho que subir o meu y até bater no 10 lá. Então, perceba, ó, x igual a 2 tá aqui. Mas eu não posso marcar meu ponto aqui. Eu tenho que subir 10 unidades lá pra cima. Então, ó, o meu ponto... Ai, Jesus, vai ficar uma coisa mais ou menos aqui assim. Mas o gráfico é obrigatoriamente assim ou pode ser do outro jeito? Como assim? Tem que ser desse jeito assim, com os números, ou pode ser do outro jeito que a gente só coloca a reta? É bom colocar os números porque, né? Pra marcar tudo certinho. Tá. Tá? Então, pra gente criar uma reta, a gente precisa basicamente apenas de 2 pontos, né? Pronto, já marquei meus 2 pontos. Esse aqui e esse aqui. Pra criar a reta, o que é que eu faço então? Eu ligo esses 2 pontos. Então, o gráfico dessa função s de x é uma coisa dessa forma. Eu tirei print. Beleza. Nossa aula já passou muito do horário. Na próxima aula a gente continua vendo mais exemplo disso daí, tá bom? Tá. Beijo pra vocês, bom final de semana e até segunda, tá bom, gente? Tchau. Boa Tchau. semana. Obrigado, professora. Segunda. A prova da Até senhora segunda. vai ser sexta-feira. Sexta-feira, exatamente.